Para vocês se localizarem sobre a carta que Paulo escreveu, hoje é a região da Turquia. Para você ver, existe essa região, amém? Então, quem foi o autor? O autor foi o apóstolo Paulo. Quando que Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta no ano 64 depois de Cristo, tá? Depois de Cristo, no ano 64. E qual era o destino? Tá assim, ó, carta aos Efésios. Mas nós devemos entender que essa carta não é tão somente exclusiva para a igreja de Éfeso. Essa carta era uma carta que deveria ser lida em todas as igrejas. Por isso que ela chegou até nós hoje, pelo mover do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, tá? Ó, veja só, o texto em Efésios traz um ensinamento sobre o quê? Sobre o plano de Deus para a humanidade. O contexto da carta e o texto traz o que? Um ensinamento. Qual é o plano de Deus para a humanidade? O plano de Deus para a humanidade, Paulo vai revelar aqui na carta aos Efésios. Amém? Glória a Deus. Isso aqui é tão importante, porque muitas das vezes nós vamos para a igreja, aceitamos Jesus, nós vamos para o céu, mas e aí? Será que é assim que funciona? Será que eu nasci em 1950? Será que eu nasci em 1970? Será que eu nasci em 1990 ou 80? Não, irmãos, quem nasceu em 1990 é a sua vida terrestre, mas Deus te escolheu antes de criar o mundo, tá? Antes de criar o mundo, olha só, porque Deus nos escolheu. Quer ver? Eu vou pedir para o nosso irmão Clésio, que está com a Bíblia aberta, estar lendo Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Continua. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, olha aí, para que isso, fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como também nos elegeu, nos escolheu nele. Quando? Quando você nasceu? Foi quando? Antes da fundação do mundo. Então, onde você estava antes de estar na barriga da mamãe? Você estava em Deus. Você estava dentro de Deus. Olha aí, porque nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Você consegue entender agora de onde você veio? Você veio de Deus. Não foi só Deus que te criou, você veio dele. Deus criou o homem, sim, mas que homem? O homem que estava nele. Deus é Pai dos Espíritos. O que Deus gera? Deus gera Espíritos. Então Deus te escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, irmãos, o que nós devemos entender? Que essa carta nós podemos dividir ela em 7 tópicos. Qual o primeiro? O corpo de Cristo. Porque essa aqui não é o plano de Deus para a humanidade? Todo plano tem o quê? Um esboço. E qual que é então o primeiro? O corpo de Cristo. Segundo, o novo homem. Terceiro, o reino de Deus. 4, a família de Deus. O quinto, a habitação de Deus. Sexto, a noiva, a esposa de Cristo. E o sétimo, o guerreiro, um soldado corporativo. Quando diz aqui um guerreiro, um soldado corporativo, o que nós temos que entender? Que a nossa batalha é um corpo. Na igreja não é um irmão, outro irmão. Deus não olha a igreja Assembleia de Deus, Graça e Reino, e olha aqui, Deus está vendo nós que estamos aqui, né? Deus não olha e vê só um outro, não, Deus vê um corpo. É que eu costumo dizer, o casal, ele é 2 para quem vê, mas para Deus é 1. As atitudes que eu tomo e as atitudes que ela toma, nós dois somos responsáveis diante de Deus, como um. Por isso que diz que Cristo é o cabeça da igreja, o marido é a cabeça do lar.
E Deus é a cabeça de todos. Amém? Tá? Então, nessa primeira aula, o que eu quero que vocês entendam? Esses 7 tópicos da carta de Efésios. O primeiro, o corpo de Cristo, a plenitude, a expressão daquele que tudo enche em todas as coisas. Tá? O novo homem, um homem corporativo. Nós temos, irmãos, que deixar, parar de ver a igreja como individuais. Nós não somos individuais, nós somos um corpo. Nós somos um corpo. O pastor da igreja, ele é apenas o líder espiritual. Ele é o representante da igreja. Não falar a igreja do pastor Raimundo, a igreja, né? A igreja nem é do pastor Raimundo, é a igreja de Deus. Mas por quê? Porque o pastor Raimundo está na direção. Mas é a igreja inteira. Você está entendendo? Por isso que quando um sofre, todos nós sofremos. Por isso que quando um se alegra, todos nós se alegramos. Nós, como corpo de Cristo, quando o irmão começa a crescer com as bênçãos materiais, as bênçãos espirituais, nós não devemos sentir inveja. Esse sentimento de inveja é um desejo da carne, é um sentimento da carne que nós temos que vencer. Lá fora eles querem ver o mal um do outro, mas aqui no corpo de Cristo nós não podemos se alegrar vendo o irmão se dando mal. Tá? Por isso que fala o homem corporativo que possui não apenas a vida de Cristo, mas também a sua pessoa. O reino de Deus, com os santos, como cidadão, que possui direitos e deveres. Você tem direito, mas você tem dever. Como cidadão do Brasil, você não tem os seus direitos, mas você tem os seus deveres. Como cidadão do reino de Deus, você também tem o seu direito e você tem o seu dever. Nós temos deveres e nós temos que cumprir os nossos deveres, para que nós não venhamos receber castigo, punição. Se você infringir as leis do homem, do mundo, o que acontece? Você recebe penalidades. No reino de Deus não é diferente. Só castiga o filho aquele pai que o ama. O pai que não ama o filho, não castiga. Porque ele não castiga para matar, ele castiga para corrigir, para se aperfeiçoar. Um pai, quando um filho desobedece ou faz alguma coisa que não era para fazer, o pai bate no filho até matar? Não bate. Deus não é pior do que o pai humano, tá? Então no reino de Deus nós temos deveres e nós temos direitos, tá? Olha só, a família de Deus, uma família cheia de vida e desfrute, habitação de Deus, em que ele pode viver universalmente, um templo santo no Senhor, um templo no Senhor, e localmente a habitação de Deus no nosso espírito. Olha, irmãos, olha só o que as cartas de Efésios vai revelar. Olha o que está dizendo, como habitação de, como família, como habitação de Deus, universalmente um templo santo no Senhor, e localmente a habitação de Deus no nosso espírito. Então onde que Deus habita? No nosso espírito. Universalmente é o corpo de Cristo, mas ele habita no nosso espírito individualmente. O que você tem que entender com isso aqui? Que tudo que você faz, você diz, você age, você está levando o Espírito Santo para fazer com você. Tudo. Se você vai roubar, o Espírito Santo está ali com você. Se você vai falar mal de alguém, o Espírito Santo está ali com você, vendo você praticar aquilo. Entendendo? Ah, pastor, ele não proíbe? Proíbe, ele não diz, não faz isso, não faz. Só que nós resolvemos fazer o que muitas das vezes? Desobedecer o Espírito Santo que faz morada em nós. Eu costumo dizer, como lá em João está assim, e eu rogarei ao Pai, e ele enviará o Espírito Santo para ficar convosco para sempre. Não é você pecou, o Espírito Santo sai de você. Não é assim que funciona. Se fosse assim, quem que se arrependeria? Porque é o Espírito Santo que nos traz ao arrependimento. Só que é aquela coisa, né, irmãos? Você diz para uma pessoa, não faz isso, e ela faz.
Aí você diz de novo, não faz isso, e ela faz, né, irmão? Aí chega um momento, o que você faz? Nem falo mais, deixa que ele, né, se prejudique. Não é verdade? Assim é o Espírito Santo. É o chamado não apaguem o Espírito Santo em vós. É apagar a chama do Espírito Santo. Apagar a chama do Espírito não é nada mais, nada menos do que isso. Não obedecer o que ele diz. O Espírito Santo diz, vamos para a igreja hoje? Hoje eu não vou. Aí chega no domingo, na sexta, vamos para a igreja hoje, meu servo? Hoje eu estou cansado, hoje eu estou doente. Aí vem no domingo. Até que chega o dia que você, entendeu? Desvia. Por quê? Você não deu voz para o Espírito Santo de Deus, que faz morada dentro de você. E tudo isso nós vamos ver na carta aos Efésios. Importante nós saber dessas coisas aqui. A noiva, a esposa de Cristo, para o descanso e satisfação de Cristo. Irmãos, a igreja universal são todas as igrejas como uma igreja só. Por mais igreja que tenha, irmãos, Deus só vê uma igreja, tá? Esse negócio de placa de igreja, isso aí somos nós que criamos. Mas igreja só existe uma igreja, é a Igreja Universal de Cristo. Placa é apenas o nome da igreja, o nome que vai ser usado aqui. Mas quando o Espírito Santo vir, ele não vai chamar os crentes de cada igreja, não. Então o que nós devemos entender? Que a igreja de Deus na terra, ela é o quê? A esposa, a noiva de Cristo. Quem que nós somos? Nós somos o amigo do noivo. O que o amigo do noivo faz? Nós somos quem? Nós somos tanto o amigo do noivo, mas nós podemos ser também as virgens que preparam a noiva para o casamento. Não tem lá em Mateus 25 a parábola das 10 virgens? Que as 10 virgens estão indo para preparar a noiva, só que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Tem uma passagem também lá no livro de Gênesis, que Abraão pede para o seu servo da casa, Eliezer Damasceno, buscar uma noiva para Isaac. E ele envia presentes para ela: correntes, colares, piercing, brinco, anéis. Que é para quê? Para enfeitar a noiva, para trazer para Isaac, não é isso? Qual a nossa função? Cuidar da noiva, preparar a noiva, para que quando o esposo chegar, ele pegar ela. Veja só, aqui tem os nossos irmãos aqui, que são casados, alguns vão casar. Você vai casar com a sua esposa, ou a esposa vai casar com o marido. E na preparação, quem estava ali preparado para colocar o vestido, colocar o terno, abusar da sua esposa, você vai gostar? Ninguém vai gostar, né? Ninguém vai querer que abusa da esposa. E você acha que Cristo quer que abusa da esposa? Você acha que Cristo está contente com líderes religiosos que têm corrompido a noiva, têm colocado manchas na noiva? Porque você sabe que tem, né? Vocês acham, como homem terrestre, como homem carnais, vocês gostariam que alguém negociasse com a esposa de vocês? Ou barganhasse com a esposa de vocês? Vocês gostariam que alguém vendesse a esposa de vocês para obter lucro? Por que vocês acham que Jesus gosta disso? Vê como que um culto de ensino traz mais revelação, que no culto normal nós não podemos até dizer abertamente. Deu tanto que perde quem não vem no culto de ensino. A noiva de Cristo é isso. Quando o irmão já ouviu, né? A igreja é a noiva de Cristo. Imagine como a sua noiva. Alguém gostaria que mexesse na sua noiva? Ou esposa? Cristo também não gosta. Isso está falando da igreja corporativa. Olha lá, melhor ainda. Olha só a direção do Espírito Santo. Quem gosta que fala mal da sua esposa? O senhor gosta, irmão? Irmão? O senhor gosta de falar mal da esposa do senhor? A senhora gosta de falar mal do marido da senhora? Porque quando nós falamos mal da igreja, nós falamos mal do evangelho, vocês acham que Deus gosta? Mesmo nós sendo cristãos? Tem uma igreja lá, isso, faz aquilo. Gente, nós estamos falando da noiva de Cristo.
Ah, pastor, estão fazendo errado. Deixa que o noivo vai cuidar disso. Ah, porque lá na igreja do Revela CPF, deixa que revela, irmão. Só não fica lá. Porque o homem lá, se ele está fazendo, barganhando com a noiva de Cristo, pode ter certeza, ele vai tratar com ele. Vê como que é mais complicado? Não é simples. Então a igreja é a noiva de Cristo. Não diga a igreja é parede. Igreja não é parede, igreja é o povo de Deus. Vamos supor, se amanhã nós sairmos daqui desse templo e nós mudarmos para outro templo, deixa de ser igreja? Deixa de ser igreja. Vamos fazer um culto lá na casa do irmão lá. Lá é a igreja, porque o povo de Deus está lá. A igreja está lá. Vamos cultuar lá debaixo da árvore. É a igreja de Cristo. Porque não é a árvore que é a igreja, somos nós. E onde nós estivermos, nós temos que ter o quê? Reverência com as coisas de Deus. Pode ser um culto debaixo da árvore, debaixo da área, debaixo do viaduto, é a igreja de Cristo. Nós temos que ter reverência. Entrou dentro da igreja corporativa, seja onde for, temos que ter reverência com a noiva. Igreja não é lugar de mexer de celular. O cara está na igreja, está no culto, que a igreja está ali, o cara está mexendo no WhatsApp, está mexendo no Facebook, está mexendo no Quai. Isso não é hora de mexer com isso aí. Tem o dia inteiro para mexer com essas coisas. Ali é hora de cultuar e adorar o noivo. Não é hora de ficar conversando, trocando figurinha. Conversa quando acabou tudo. Vê como que é respeitar a noiva. É só você imaginar que é a sua noiva. Como que muda as coisas, né, irmão? Não muda? Só você imaginar, ela é a noiva. Porque, noiva, a esposa de Cristo. Pronto. Se você não gosta de falar mal da sua esposa, Cristo também não gosta. Você não gosta que judia da sua esposa, Cristo também não gosta que judia da esposa dele. Amém? Olha o sétimo. Guerreiro, um soldado corporativo que lida com o inimigo de Deus e derrota o inimigo de Deus, a fim de levar a cabo o propósito eterno de Deus. Irmão, assim está com a Bíblia aberta aí, né? Abre aí, Efésios 6 e lê. 6, 10. Não. 6, 13. Pode ler. Capítulo 6, versículo 13. Falando de guerreiro. 13? Pode ler. Mas todas essas atitudes serem compreendidas e manifestadas. Não, capítulo 6, versículo 13. Capítulo 6, versículo 13. O 13, né? Ou 14. Lê o 6 e o versículo 14. Está aqui. É o 14? Lê o versículo 14. Estai, portanto, firme, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Pode continuar. E vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. 17. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha aí, não falou aqui um dos tópicos da carta de Efésios que vai falar com o guerreiro? Um soldado. Qual soldado que vai para uma guerra desarmado ou despreparado? Brasil e algum país aí da fronteira em guerra, vamos mandar os irmãos para lá, como cidadãos da pátria. Toma aí, vamos para lá. Mas cadê o revólver? Cadê o fuzil? Cadê as armas? Não tem. É cara limpa. Vai para quê? Vai para morrer. No Evangelho também, o guerreiro também tem que ter as suas armaduras. E as nossas armaduras são espirituais. Olha só. Efésios capítulo 1, versículo 3. Lê, pode ler. Versículo 1. Capítulo 1, versículo 3.
Ó, 13. não, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos o qual abençoou nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Olha aí. Em Cristo. Então, nós já somos o que? Abençoado nas regiões celestiais, não é? Ó. Então, porque a palavra de Deus diz que nós lutamos contra a carne, a nossa luta é contra a carne, é carnal, é homem a homem, é derramar quanto mais sangue. Nossa guerra é contra os espíritos. Então essa armadura é espiritual. Quando fala de armadura do guerreiro, é espiritual. Colocando o que? O capacete, a couraça, o calçado, tendo a espada e tendo o escudo. Por que você vê que muito crente cai na batalha? Porque está desarmado. Olha no versículo final, vai dizer assim, ó, e orando em todo tempo, e ficai firme. Olha lá, Efésios 6, versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Está vendo? Então, irmãos, para que qual são as armaduras? Oração, cultuar, reverência, temer a Deus e palavra de Deus. Não ora, não cultua, não participa da vida cristã, está desarmado, vai cair. Não precisa nem de empurrar, já está morto. Não é verdade? Então, esses 7 tópicos, depois vai ser transmitido, o irmão Marco, o corpo de Cristo, a noiva, o novo homem, o reino de Deus, a família, a habitação de Deus, noiva, a esposa de Cristo e o guerreiro. Amém? Glória a Deus, tá? Então, irmãos, essa primeira aula introdutória vai dizer que essa carta aos Efésios foram escritas não só para a igreja que se situava na cidade de Éfeso, mas para todos os cristãos daquela região. Porque Paulo, ele chega na cidade de Éfeso e abre uma igreja. E ali ele ficou 3 anos naquele local. 3 anos Paulo ficou ali. E ali é como hoje, irmão. Nós não estamos aqui, mas nós já não abrimos culto lá nos Mar Ferreira Dutra, não abrimos lá no Novo Ipanema, temos mais planos de Deus para abrir outro lugar? Desse jeito. Então essa carta era para todas as igrejas. Tá? Agora uma pergunta chave. Carta aos Efésios. A cidade de Éfeso, da igreja que estava em Éfeso, quantas cartas foram direcionadas para essa igreja? Quantas cartas, meu irmão? Quantas cartas, meu irmão? Quantas cartas foram direcionadas? 2 cartas foram direcionadas para a igreja situada na cidade de Éfeso. Amém? Glória a Deus, 2 cartas. Olha aí. Quem sabia que foi direcionada 2 cartas para a igreja da cidade de Éfeso? Abre em Apocalipse, irmão Clécio. O último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 2. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, a igreja que está em Éfeso. Apocalipse 2. Peraí, eu vou ler aqui primeiro aqui, para ver, você que está aí também online, para a igreja situada na cidade de Éfeso, foram escritas 2 cartas, tá? A primeira é essa aqui, que Paulo diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, carta número 1. Irmão Clésio, leia a carta número 2, que foi enviada para essa igreja, Apocalipse capítulo 2, versículo de número 1. Escreveu aos anjos da igreja que está em Efésio. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 carticais de ouro. Aleluia, tá bom. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta, a igreja de Éfeso. Olha aí. Quantas cartas foram escritas
escritas para a igreja de Éfeso? 2 cartas. Amém? 2 cartas foram escritas. Irmãos, Paulo abriu essa igreja. Timóteo pastoreou essa igreja. João, apóstolo, pastoreou essa igreja. Olha os pastores que passaram por essa igreja. Imagine se aqui, Paulo abriu a igreja Assembleia de Deus, Graça e Reino. Aí Paulo foi, veio Timóteo pastorear. Aí Timóteo foi, veio o apóstolo João, aquele do Senhor Jesus. Você acha que uma igreja dessa tem problema? Não dá problema, né? Uma igreja pastoreada por Paulo, Timóteo e João, vai dar problema, irmão Macedo? Não. Você acha que uma igreja dessa dá problema, irmão? Não. Dá não? Então vamos ler? Vamos ver se dá problema. Ó, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer as pessoas maus, e colocar-se a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e vocês o achou mentiroso. Olha que igreja perfeita. Ó, uma igreja que passou Paulo, Timóteo e João. Lá chegava lá, eu sou apóstolo. Vem aqui, vamos ver então se é apóstolo mesmo. Eu sou bispo, vem que vamos ver se você é bispo mesmo. E ele via que eles eram mentirosos. Colocavam eles à prova. Entendeu? E sofreste, uma igreja que sofre, que tem paciência, trabalha pelo nome e não cansa. Olha que igreja, irmão. Não era para esperar nada menor do que isso dessa igreja, né? Uma igreja aberta por Paulo, pastoreada por Timóteo e por João. Mas olha, tenho porém contra ti. Começou a aparecer problema nessa igreja. Tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra depois de onde caiu, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Olha aí, era uma igreja que tinha caído. Não é porque uma igreja que andou em fornicação, uma igreja que pecou, uma igreja que roubava. Era uma igreja caída porque abandonou o primeiro amor. Vocês sabem o que é primeiro amor, né? Primeiro amor é quando você vê a amada pela primeira vez, você começa a querer namorar, você envia mensagem, envia balinha escrita, vai tomar banho, sonha com ela, não vê a hora de estar junto. Isso é o primeiro amor. Aí muitas das vezes passa 10, 15 anos, não suporta mais nem ouvir a voz. Perdeu o primeiro amor. Essa igreja perdeu esse primeiro amor, gente. A minha oração é para que Deus venha renovar o casamento de vocês a todas as manhãs. Que vocês venham ter um brilho no olhar de quando se viram pela primeira vez. Eis meu Isaac, eis minha Rebeca. Todas as manhãs quando acordar. Tá? Essa igreja é uma igreja que tinha caído. Senão em breve virei em ti e tirarei o seu lugar e o seu castiçal, e se você não se arrepender. Irmão, se uma igreja que foi pastoreada, essa igreja da cidade de Éfeso, por Paulo, apóstolo, João, apóstolo, Timóteo, apóstolo, e é uma igreja que deu problema, você acha que a nossa igreja não vai ter problema? Você acha que a nossa igreja, pastoreada pelo pastor Raimundo, um comedor de arroz e feijão, e muito arroz e feijão, você acha que a igreja lá da Assembleia do Belém, da Ipiranga, a Universal, a Mundial, você acha que não tem problema lá? Você acha que só tem aqui? Se essa igreja aqui, então quando tiver problema, nós temos que tentar resolver o problema. Vocês estão entendendo como é o conteúdo da carta aos Efésios? Então, irmãos, muitas das vezes a pessoa fala, vou sair daquela igreja porque lá vai resolver você sair. Não era melhor você ficar e tentar consertar? Você vai levar o problema lá para outra igreja, que é você? Porque muitas das vezes quando a gente sai de uma igreja, o problema somos nós. Não é a igreja. Não é a igreja, a igreja somos nós. Já viu aquelas pessoas que passam de casamento em casamento? E fica indo de casamento em casamento? Tem gente que já casou 7, 8 vezes. Porque ele sai do casamento e leva o problema para o outro casamento, e o problema qual? Ele. Ou ela, né? Esse casamento não dá certo, vou casar de novo. Só que ele está levando o problema daquele casamento para o outro casamento. E ele não quer consertar o problema que é ele. E lá no outro casamento, ele acha que vai ser diferente se ele não mudar. É isso que eu estou querendo dizer como igreja. Olha só, nós estamos usando o conteúdo da carta aos Efésios
para falar de igreja, não estamos falando de casamento. Casamento é exemplo. Se o seu casamento está com problema, você tem que procurar consertar. Ah, mas eu não amo mais fulano. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Não vai dar certo só terminar. Ah, mas fulano lá deu. Amém, glória a Deus, né? Ah, o ciclano deu, glória a Deus, que ele continue. Porque tem pessoas que não, já passou por 2, 3 casamentos, e no quarto está 30, 40 anos casado. Alguma coisa aconteceu que mudou. Mudar de igreja não resolve. Uma das minhas maiores tristezas é quando a pessoa muda de igreja porque aconteceu algum problema dentro da igreja, em vez dele resolver, ele foi embora com mágoa, com rancor. Ah, briguei com o irmão Moacir, vou sair daquela igreja que eu não suporto ver a cara do irmão Moacir. Não vai adiantar alguma coisa? Certeza, se eu chegar lá na outra igreja e tiver um irmão Clésio lá, eu também já vou caçar um probleminha com ele. Ixi, vou sair dessa igreja aqui também, porque essa igreja está igual a outra igreja lá do pastor Raimundo. Mas não é a igreja, o problema é ele. Ah, vai ter problema? Vai não, porque nós somos seres humanos. Onde tem ser humano tem problema. Eu costumo dizer, por que tem problema em casamento? Porque tem pessoas. O que é o casamento em si? Casamento é a união de dois pecadores. Duas pessoas pecadoras. Casamento é a união de 2 pecadores. Um pecador já peca muito? Imagine 2. E um tem que suportar os erros do outro. Amém? Glória a Deus. Tá? Então, essa igreja da cidade de Éfeso foi pastoreada por Paulo, por Timóteo e por João. E teve problema. Só que Paulo não abandonou a igreja. O que ele fez? Ele mandou uma carta. O que João fez? Mandou uma carta. Sabe por que Timóteo não mandou uma carta para a igreja aqui? Sabe por que Timóteo também não mandou uma carta para a igreja de Éfeso? Quem pode imaginar? Será que ele não sabia escrever? Sabia, né? Sabe por que Timóteo não mandou uma carta para a cidade de Éfeso? Não deu tempo. Timóteo estava pastoreando essa igreja e a idolatria estava tão grande na cidade que ele foi combater a idolatria, apedrejar e mataram ele. Apedragem na rua. Assim foi a morte do grande Timóteo. Apedrejado. Paulo morreu decapitado. Sabe quando Paulo escreveu essa carta para essa igreja? No ano 62 da era cristã, que começa a contar depois de Cristo. No ano 62. Aonde Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Quem pode pelo menos imaginar? Paulo estava preso. Paulo estava preso em Roma, perto de ser decapitado pelo Evangelho. Ainda Paulo escrevia para a igreja: olha, gente, eu vou falar o plano de Deus para a humanidade. Olha aí, mesmo preso, ele não deixou de trabalhar pelo Evangelho. E essa carta chegou até nós hoje. Nós já vamos encerrar, mas eu quero só fazer essa introdução. E eu quero dizer para os irmãos que mesmo que os irmãos não puderem vir na terça-feira, por algum motivo ou outro, a aula vai estar transmitida no YouTube e a aula vai estar postada no nosso canal da igreja, lá no grupo. Você clica, você vai lá e você pode acompanhar a aula. É diferente de você estar aqui, mas você pode assistir. Vai ser aula curta, de meia hora, 40 minutos, tá? Para não ficar muito enfadado, tá? Então, essa carta foi escrita para a igreja de cidade de Éfeso, quando Paulo estava preso na cidade de Roma, tá? Amém? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Pode perguntar, irmão. Se a gente souber, a gente sabe. Hã? Alguma pergunta, meu irmão? Não. Amém. Glória a Deus. Ó, veja só. Vamos ler pelo menos o versículo 1. Ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de quem? Deus. Olha aí. Aos Santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo.
Sempre que você for poder cumprimentar o irmão, cumprimenta o irmão com graça e paz. Ah, e paz do Senhor? Também. Mas graça e paz não é errado. Eu frequentei uma igreja de Três Lagoas que nós nos cumprimentávamos com graça e paz. Cachorro, né? A Jocelyn? Exatamente. Era moleque, nós era tudo moleque naquela igreja ainda. Graça e paz. Não era Jô nada, minha prima. Era graça. Ah, eles falam graça e paz lá até hoje ainda, por causa disso aqui, que era do tempo da Batista do Calvário. É errado? Se o apóstolo Paulo cumprimentava, você pode chegar no irmão e dizer graça e paz. Eu já chego e falo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Uma vez ela falou, como que eu cumprimento a igreja quando eu acordar? Eu falei assim, mas é muito grande. Eu falei, está na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Ó, olha o que o versículo 1 diz, ó, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então, irmãos, não foi homem que ungiu Paulo, não foi homem que escolheu Paulo, foi o próprio Senhor Jesus, no caminho de Damasco. Ninguém disse lá, ó, Deus mandou te ungir, não. Foi o próprio Jesus que foi lá. Quando Paulo caiu no caminho, Jesus apareceu para Ananias e disse, Ananias, está vindo um homem aí, ele é cego, e você vai batizar ele, vai ungir ele. Aí Ananias olha para Jesus e diz assim, né, na visão, mas Senhor, eu fiquei sabendo que esse Paulo aí, ele mata crente, ele prende crente. Aí Jesus olha para Ananias e diz assim, Ananias, deixa ele, eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu evangelho. Amém? Então foi Jesus que chamou Paulo, o caminho de Damasco. Quem que chamou você? Versículo 4, porque Deus te escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quando diz mundo, o que vocês entendem como mundo? A terra. Ó, boa resposta. O que o irmão entende como mundo? Hã? Planeta. E a nossa irmã aqui? Está mais tempo aqui na igreja. O que a senhora entende como mundo? Porque Deus nos escolheu nele antes de criar o universo, antes de criar o cosmos, antes de criar todas as coisas. Deus não criou as coisas para depois criar, Deus criou as coisas por causa de você. Quando falar em mundo, a partir de hoje você vai ter uma única direção. Quantos mundos existem? Agora falando em mundo. Que é o nosso, né? Mas aí para fora existe mais mundo? Quantos mundos existem? Só o nosso? Ó, você precisa entender que existem dois mundos. Agora planeta, galáxia, existem bilhões e bilhões e trilhões de planetas, mas mundo só existe dois. Quais, pastor? O mundo visível e o mundo invisível. Nós vivemos. Dois mundos que nós vivemos e a gente vive invisível. O mundo visível e o mundo invisível. O mundo visível, que é o mundo físico, e o mundo espiritual. O espiritual é o invisível. É o invisível. Existem dois mundos para nós cristãos. Tudo isso vai ser revelado na carta aos Efésios. Existem dois mundos. Olha que revelação mais linda. Quantos homens existem no universo? Ou na Terra? Quantos homens existem? Dá para saber? Quantos? Fala um número aí, pela misericórdia de Deus, que você acha. Quantas pessoas existem no mundo? 2 bilhões? 2 pessoas. O velho homem e o novo homem. O que nasceu de Adão e o que nasceu de Cristo. Lembra quando nós falamos do corporativismo? Que Deus vê a igreja como um? Deus vê o reino de Deus como um.
Existem dois homens para Deus no universo: aquele que nasceu de Adão e aquele que nasceu de Cristo. Você nasceu de Adão, mas você não morreu e nasceu de Cristo. Você é um novo homem. Está aqui, ó. Versículo de número. Não, versículo não. Um novo homem. Um homem corporativo, que possui não apenas a vida de Cristo, mas também a sua pessoa. Você não tem só a vida de Cristo, você tem a pessoa de Cristo em você. Então só existe dois homens na terra: o homem que nasceu de Adão e o homem que nasceu de Cristo. Quando Deus olha, irmãos, Ele olha a igreja como um homem só. E nós fomos transferidos de Adão para Cristo. Amém? Vê como que esse 7 tópico aqui que está dividido é muito lindo. E nós vamos pegar ele. Então Paulo era apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. E você também é crente, salvo pela vontade de Deus. Porque Deus te escolheu nele antes de criar o mundo físico. Porque você já existia no mundo espiritual. Falar mundo invisível é mais complicado, é melhor falar mundo espiritual. Você não crê que aqui tem anjos nesse momento? Você está vendo? Mas eles estão aqui. Não vou nem pegar mais profundo, né, irmãos? Que a Bíblia diz lá em 1 de Pedro 5,8 que o diabo, nosso adversário, anda de redor. Então quer dizer que ao seu derredor tem demônios procurando brechas. Só que ao seu redor tem os anjos te protegendo. O anjo te protege, mas se você der brecha, o demônio te pega. Por isso nós temos que fechar todas as brechas. E como fecha as brechas? Com o homem guerreiro, usando as armaduras. Amém? De joelho é a melhor posição para você lutar no mundo espiritual. E no mundo físico? Fugir das tentações. Tentação você não resiste, você não luta contra ela, você foge. Quer uma prova? José estava no Egito. A mulher de Potifar queria o quê? Ter relações ilícitas com ele, porque ela era casada. O que ela fez? Segurou ele pela túnica. Ela segurou com tanta vontade que José conseguiu correr, largar a túnica e correr muito. Mas ele fez o que? Ele resistiu à mulher? Ó, estou aqui, pode ir lá, Potifera, vai lá. Não, ele, deu linha na pipa. Tentação você não resiste, você foge dela. Ah, estou lá no site, lá, está acontecendo alguma coisa, corre de lá, irmão. Ah, está tendo umas conversinhas, corre de lá. Então você vai cair. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, aos santos em Éfeso e fiéis em Jesus Cristo. Irmãos, só vamos fechar com isso aqui. O que é ser santo para o irmão? Para o irmão, o que é ser um santo, irmão? Irmão, o que é ser um santo? Um santo? É. Acho que fazer as vontades de Deus, né? É. Não fazer as vontades da carne. É. Na sua etimologia original, santo quer dizer separado. Algo que foi separado. Tá? Isso aí que o irmão falou é buscar santificação. Santificação é diferente de ser santo, porque Deus te separa, Deus faz de você santo, mas a santificação depende de mim e de você. Santificação é você parar de fazer as coisas que prejudicam a sua alma espiritual. Comer um churrasco te faz melhor ou pior? Não faz nada, te faz mais gordo, né? Comer uma lasanha te faz um homem melhor ou uma mulher melhor? Não faz nada, faz você uma pessoa mais saciável, e se brincar você comer muito, mais gordo. E orar? Orar te faz melhor. Ler a palavra não te faz superior, mas te faz buscar mais a santificação. Porque nós não buscamos a santificação para ser superior a ninguém. Então, santo quer dizer separado. Você é um santo. Não pelo que você faz, mas porque Deus te santificou. Deus te separou. Agora, santificação, quem busca é o irmão.
É você que busca. Você vai escolher ser uma pessoa que busca santificação. Mas separado você já foi. Porque Deus nos separou. Porque Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Em amor. Deus te separou para um propósito. Amém? Salvação é a primeira coisa que Deus dá na sua vida. Aí você vai agora caminhar para viver uma vida de santificação. Amém? Glória a Deus. Então santo quer dizer separado. Mesmo que você ainda não está vivendo uma vida em santificação, mas você já é santo. Porque não tem a ver com você, tem a ver com quem te separou. Lembra antigamente os aniversários? Fazia um aniversário, aí um filho não estava, a mãe falava: ó, esse aqui é para o Tiaguinho, esse aqui está separado, esse aqui é santo, ninguém mexe, não é? Santo ninguém, lembra disso aí? Está separado, esse aqui é santo, ninguém mexe. Quer dizer que ninguém pode comer, o Tiaguinho quando chegar vai comer, né? Mas porque está separado para ele. Então foi separado. Agora o resto do bolo todo mundo pode comer. Aquele não, ele está separado. Então você foi tirado do mundo e separado. Você é separado. Amém? Paz de Deus. Então, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos crentes da cidade, aos santos, né? Aos separados. Porque veja só, essa igreja tinha problema, irmão. A igreja tinha caído, perdeu o primeiro amor, mas não deixou de ser santo. Porque se você caiu, você deve levantar. Não é isso que a igreja, que a carta diz? Vê aonde você caiu e se arrepende. A palavra-chave do Evangelho é arrependimento. Amém? Glória a Deus. Essa é a nossa primeira aula. Vamos levantar para nós orarmos.